TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Com mais uma atuação destacada, Grêmio vence a segunda no Gauchão. Dessa vez a vítima foi o Aimoré no estádio do Vale. Pelo estádio Alvesul, a palavra é recuperação. O time volta a campo nesse final de semana contra o mesmo Aimoré, só que lá em São Leopoldo. Quem também joga no final de semana é o Inter, enfrenta o Ipiranga em jogo remanejado da primeira rodada. É agora, no Papo de Boleiro. Olá, Papo de Boleiro no ar. Falar um pouquinho do Grêmio. O Grêmio segue embalado no Gauchão, depois de bater o Brasil de Pelotas na estreia por 3-1. Ontem repetindo o resultado 3-1 também no Aimoré. Vem bem o Grêmio nessa pré-início. Bem, precisa tomar um gol para acordar, né? Para acordar, mas vem bem. Os meninos aí se firmando, isso é uma coisa legal, uma cobrança muito antiga que a gente tem do Grêmio, de revelar valores. O Everton, né? Hoje é uma afirmação, né? Já dá para dizer assim que é um jogador diferenciado, e para Gauchão tá bem bom, cara. Não sei se chega isso para Libertadores, mas aqui pro Gauchão tá jogando bem, tem tido esse poder de reação, toma o gol, não se assusta, vai lá e reage. Um bom começo. O Grêmio tem essa questão desde o ano passado, mas por incrível que pareça, apesar de todo mundo saber como o Grêmio joga, ninguém consegue marcar o Grêmio, né? Apesar daquele toque rápido da saída, mérito do Roger. O Roger dá uma dinâmica que o Grêmio não tinha. O Roger, eu acho que veio pra ficar. É o cara que veio, que só vai crescer, né? Exatamente. Aí tem os gols desse jogo aí, vitória do Grêmio de 3-1 sobre o Aimoré. Confere aí. Ainda falando de Grêmio, o Tricolor volta a campo já nesse final de semana pela segunda rodada da Primeira Liga. Assim como foi na estreia contra o Avaí, deve ter um time reserva em campo na partida marcada para este domingo, 19h30 na Arena, aqui em Porto Alegre. Bom teste para ver o pessoal que não vem atuando, né, Leandro? Principalmente em defesa, talvez alguma função de meio campo. O Edinho, mais uma vez, deve ser o comandante dessa equipe aí. Que ele é mais experiente, né? Exatamente, mas eu acho que é um bom teste aí. Mas eu acho que é legal, além de dar chance, ele pode descobrir novos jogadores que podem ser aproveitados, né? Bem interessante. No decorrer, o próprio Bobô é um jogador que deve estar em campo aí, que vem, tá brigando por posição. O Henrique Almeida não tem condição de jogo ainda, ele precisa de um tempo de recondicionamento físico, mas a expectativa é que ele possa integrar o grupo aí que viaja para o México na estreia lá contra o Toluca, marcado para o dia 17. O embarque do Grêmio acontece no dia 13. Voltando um pouquinho de Gauchão, vamos falar do Internacional. O Inter tem jogo remanejado da primeira rodada, enfrenta o Ipiranga, jogo que acabou sendo transferido em função do temporal de Porto Alegre na última semana. A Defesa Civil não achou adequada a realização da partida em função de segurança dos torcedores e tudo mais. Acabou botando a data para este sábado, 17 horas, Inter e Ipiranga, então, no Beira-Rio.
O Inter que vem daquele empate, somou um ponto contra o São José, acabou levando a taça da Ipiranga, um time que mas vem... o Ipiranga é um time que vem em ascensão, vem de 4 veio no Passo Fundo. veio forte. O Ipiranga acho que está bem focado aí nessas competições, já está montando o time para a competição nacional. É um jogo legal para ver. E o primeiro jogo do Inter sem o D'Alessandro, né? Isso, a vida agora é sem o D'Alessandro. São atrações, né? A vida sem o D'Alessandro e a gente para conferir o Ipiranga se é tudo isso mesmo ou se quando chega na dupla morre. É verdade. Então o Inter aí que deve, os indícios dão conta que o Alex deve ser o substituto inicial do D'Alessandro. Tem a questão do Andrigo também, que o Argel elogiou bastante em entrevista coletiva realizada ontem no Beira-Rio, então a gente aguarda aí para ver qual é esse time do Inter novo, sem seu capitão, o seu líder aí dentro de campo, uma nova formação. Talvez agora o Inter vire um time, além de ser uma peça de um jogador só, né, Helena? Vamos falar do Lajadense. O Lajadense tem um compromisso aí nesse final de semana, também jogo remanejado da primeira rodada, vai a São Leopoldo enfrentar esse mesmo Aimoré, que ontem no primeiro tempo somente trouxe algumas dificuldades para o Grêmio. O Lajadense precisa demais dessa recuperação, estreou com derrota para o Juventude, 3-1 aqui no estádio Alvezul. Helena, dá ou não dá para o Lajadense nessa retomada aí? Eu não acredito que vá fazer a mesma atuação desse jogo de estreia, né? Eles devem, de comissão técnica, direção, devem ter feito uma cobrança maior com o grupo, né? E eu não acredito que vá ser assim com tantos erros, assim com essa apatia que a gente sentiu, né? Afinal, começou o gauchão, curto. Então, eu acho que vai ser outra história. A gente tem que acreditar nisso também, né, Diogo? Porque não pode voltar sem somar ponto. Porque precisa, né? Começa a ficar atrás aí na tabela, começa a pegar a pressão, fica cada vez mais difícil. Mas eu acho que dá. Eu acho que vamos acreditar que foi atípica a noite de quarta-feira, né? O futebol não foi legal, o time errou. O trabalho acho que está sendo feito em cima disso. Vão treinar agora, treinaram agora à tarde lá no estádio Alvezul. Não deve ter modificações no time, né? Não, a princípio a ideia é manutenção. Devem voltar, devem ter condições o zagueiro Cássio e o centroavante Ícaro, mas aí depende da condição física, né, também, para ele poder escalar os jogadores. Até no início da temporada, tanto o Cássio como o Edson Borges, que o Edson Borges já está atuando, mas o Cássio era para ser a dupla de defesa, né? O Léo que veio sobressaindo na pré-temporada acabou tomando contraposição, mas o Cássio, até pela experiência, jogador que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Avaí e tudo mais, a tendência é que ele chegasse a assumir, né? E aí deu esses contratempos, e isso é bom que o treinador tenha essas opções, né? Ele olha para o lado e tem boas opções, tem jogadores experientes. Eu acho que o Lajadense pode se valer dessa experiência. O Aimoré, pelo que eu sei, também não investiu muito, apostou mais numa garotada lá da base, aliás, que é uma tendência, né? O Juventude tem jogadores experientes, mas você olhava assim, quarta-feira, o banco eram meninos. O banco era composto praticamente por meninos. Os clubes cada vez mais estão indo para essa opção, né? A falta de dinheiro faz que eles olhem... E até, na verdade, consegue valorizar o teu patrimônio, vamos dizer assim, o teu clube, né? Mesmo que tu investe na categoria de base e tu tem um menino desse sobressaindo, tu vai ganhar dinheiro com esse menino. Né? Ainda mais quando é no futebol do interior, que a gente sabe que o poder aquisitivo de capital e de outros estados aí, para tirar não demora muito, né? Não precisa muita coisa para rapidinho, né? Para se endividar, né? É verdade. Não tem, os gastos são muito grandes para se fazer futebol, são muito altos para se manter um clube. Então acho que essa força da base aí é uma coisa bem interessante, até para surgir novos valores, que o futebol brasileiro está precisando de uma renovação, né, Diogo? Isso é interessante, então. Lembrando aqui, vamos dar uma passada só nessa tabela do Gauchão de jogos. São poucos jogos que a gente tem nessa semana, agora nesse feriado. O sábado, então, o Inter entra em campo contra o Ipiranga. Aí já no domingo, às 18 horas, o Lajadense joga lá contra o Aimoré, lá em São Leopoldo. E às 19h30, em jogo daí já pela terceira rodada, o São Paulo de Rio Grande enfrenta o Cruzeiro. Esse jogo lá em Rio Grande, então. São os 3 jogos que a gente tem no final de semana, esse feriado de carnaval, nesse Gauchão. 2 jogos remanejados na primeira rodada e um jogo já da terceira rodada, então. Na Primeira Liga, a gente tem o Grêmio daí no domingo, enfrentando o Curitiba às 19h30, e antes disso, às 17 horas, a gente tem o Figueirense enfrentando o Atlético Mineiro, esses 2 jogos
pela segunda rodada dessa competição. Então, Grêmio com time misto, praticamente reserva nesse jogo contra o Curitiba, já priorizando a questão da Libertadores. O Tricolor volta a campo na quinta-feira pelo Gauchão, né? O Inter tem essa questão dessa vida sem D'Alessandro, vamos dizer, nesse jogo contra o Ipiranga, o primeiro jogo sem o capitão Colorado, e o Lajadense vai com tudo contra o Aimoré lá em São Leopoldo. E voltando ao Gauchão, Brasil de Pelotas, que também era contado como uma sensação pelo time que formou, porque vai disputar a Série B, não começou bem, perder a primeira para o Grêmio até foi natural, mas ontem marcou passo novamente, empatou com o Cruzeirinho. E sofreu o Cruzeirinho, sempre surpreende, né? Aqueles timezinho competente, forma aquele time ali, sempre com aquela característica de garra, de correr. Então é mais uma surpresa, uma novidade aí para ir se acompanhando o que acontece nas próximas rodadas. Tem muito time, a gente aguarda aí que é só o começo. É só o começo. O Lajadense é que importa. Exatamente. Ficamos por aqui, o Papo de Boleiro, nosso tempo está se esgotando. Voltamos somente na quarta-feira aí já com o seu Márcio Souza, Helena. Muito obrigado pela companhia nesses dias aí. Obrigada. Tá? Papo de Boleiro por aqui, bom feriado para você. Até quarta-feira. Tchau.